Desde os primórdios da humanidade, uma pergunta ecoa nos corredores da fé: o que de fato somos? A Bíblia revela que somos compostos por 3 partes distintas: corpo, alma e espírito, conforme registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que realmente significa essa divisão? E por que ela é tão crucial para o entendimento espiritual? O corpo é o elemento mais tangível da nossa existência. Ele é a nossa estrutura física, aquilo que interage com o mundo material. Contudo, a alma e o espírito habitam dimensões diferentes, mais profundas e muitas vezes negligenciadas. A alma é o centro das emoções, da vontade e da mente, é onde residem nossos pensamentos, nossas decisões e nossos sentimentos. Já o espírito, segundo as Escrituras, é a parte que nos conecta diretamente com Deus. Eis o que poucos sabem. Na linguagem original da Bíblia, existem palavras distintas para cada um desses elementos. O hebraico usa nefesh para alma e ruach para espírito. No grego do Novo Testamento, psuché se refere à alma, enquanto pneuma representa o espírito. Essa distinção linguística aponta para uma separação intencional e profunda entre esses 3 aspectos do ser humano. Além disso, o livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12, afirma que apenas a palavra de Deus é capaz de discernir entre alma e espírito, o que revela o quão intrincada e misteriosa é essa separação. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Isso nos leva a uma conclusão chocante. Muitas pessoas vivem suas vidas inteiras sem jamais acessarem seu espírito, vivendo apenas no corpo e na alma. Você já se perguntou por quê? Mesmo após intensas práticas religiosas, algumas pessoas ainda sentem um vazio existencial profundo. É porque muitas estão alimentando apenas a alma com emoções religiosas, sem jamais ativar ou discernir o espírito. A alma pode ser enganada, emocionada ou iludida, mas o espírito é onde a verdade de Deus habita. Esse é um dos grandes segredos espirituais revelados nas Escrituras. O corpo, essa estrutura física que vemos e tocamos, é frequentemente considerado o aspecto mais inferior do ser humano no contexto bíblico. Mas por quê? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, lemos que Deus formou o homem do pó da terra. O corpo veio da terra e a terra retornará. Mas há uma curiosidade poderosa. O corpo é o único elemento da trindade humana que não entra no céu, ele será transformado, trocado por um corpo incorruptível. Primeiro, Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 54. Esse detalhe aponta para o corpo como uma espécie de habitação temporária, um veículo com prazo de validade. Contudo, o que muitos não percebem é que o corpo é também o campo de batalha entre o espírito e a alma. É no corpo que se manifestam as decisões da alma, e é por meio dele que o espírito pode ser sufocado ou manifestado. Um dado pouco comentado é que o corpo possui sensores espirituais. O toque de Jesus em pessoas doentes muitas vezes causava curas instantâneas. Mas por quê?
Porque o corpo humano, apesar de físico, carrega uma sensibilidade espiritual adormecida que pode ser reativada pela presença de Deus. Isso também é sugerido quando Moisés desceu do monte com o rosto resplandecente, após estar na presença de Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 29. Outra curiosidade é que a Bíblia nunca atribui pecado ao espírito, mas sempre ao corpo ou à alma. Isso nos mostra que o corpo, embora essencial, precisa estar submisso ao espírito. Paulo fala sobre mortificar os desejos da carne. Romanos capítulo 8, versículo 13. Indicando que o corpo, quando não governado pelo espírito, tende ao pecado. Através do jejum e da consagração, muitos homens de Deus aprenderam a dominar o corpo e, assim, acessar o profundo do espírito. Você percebe agora por que o corpo não deve ser desprezado, mas sim disciplinado. Ele é o solo onde a batalha espiritual se manifesta. E ignorar isso é perder guerras invisíveis que se refletem em doenças, vícios e desequilíbrios emocionais. A alma é um dos componentes mais mal compreendidos entre os três. Muitos confundem alma com espírito, mas, biblicamente falando, eles têm funções diferentes. A alma é a sede da personalidade onde habitam nossas emoções, pensamentos e decisões. É a alma que sente medo, amor, tristeza, alegria e raiva. Curiosamente, a alma é o único elemento da tríade humana que pode ser perdido ou salvo. Jesus disse: "Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma?" Marcos capítulo 8, versículo 36. Isso revela um perigo. A alma carrega memórias eternas. Isso é sugerido na história do rico e Lázaro, Lucas capítulo 16, onde o homem rico, mesmo morto, lembrava-se da vida que tinha e de seus irmãos. Outra revelação pouco falada é que a alma é influenciada por vozes tanto divinas quanto demoníacas. Os pensamentos que surgem do nada podem ser inserções espirituais na alma. Por isso, é vital alimentar a alma com a palavra de Deus, que serve como filtro para discernir essas vozes. A alma também é onde mora o eu, o ego. E esse é o maior obstáculo para a ativação do espírito. Quando a alma governa, ela impede que o espírito se manifeste. Por isso, Jesus disse que é necessário negar a si mesmo, ou seja, a alma, para seguir o espírito. E é aí que muitos falham. Vivem dominados pela alma, pelas emoções. Eu nunca experimentam. O que é viver pelo espírito? Sabia que a alma pode adoecer separadamente do corpo? O corpo pode estar saudável, mas a alma em ruínas. Por isso, muitos tratamentos físicos não resolvem males que são, na verdade, espirituais ou emocionais. A cura da alma é um dos maiores milagres que alguém pode receber. O espírito é, sem dúvida, o componente mais enigmático do ser humano. Pouco mencionado nos púlpitos, mas vital para a vida cristã verdadeira. Segundo as Escrituras, o espírito humano é um lugar de habitação do Espírito Santo. É o santuário mais interno do ser. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz: "O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus." Isso mostra que a comunhão com Deus se dá espírito a espírito, não alma a espírito, nem corpo a espírito. Mas há algo ainda mais profundo. O espírito humano foi desativado no Éden, após o pecado de Adão e Eva.
Eles morreram espiritualmente naquele momento, embora o corpo e a alma tenham continuado funcionando. A regeneração do espírito só acontece no novo nascimento. Quando alguém aceita Cristo, recebe a vida espiritual restaurada. É como se um interruptor fosse religado dentro do ser humano. O espírito também é responsável pela intuição espiritual, uma percepção além da razão e do sentimento. Quando o espírito está ativo, o crente pode discernir o bem e o mal, reconhecer a vontade de Deus e até pressentir perigos invisíveis. Já você perguntou por que certas pessoas têm sensações que se confirmam? Em muitos casos, é o espírito dando um alerta, algo que a alma e o corpo não percebem. Outro ponto fascinante é que o espírito é eterno, mas não imortal no mesmo sentido do corpo ressuscitado. Ele não morre no sentido de deixar de existir, mas pode estar inativo, distante de Deus ou contaminado por forças espirituais malignas. Isso explica por que algumas pessoas têm uma espiritualidade sombria. Seu espírito foi corrompido, ainda que esteja em atividade. Uma curiosidade teológica pouco falada: no Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre o homem, mas não habitava permanentemente nele. No Novo Testamento, o espírito humano se torna a morada permanente de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Isso é uma revolução espiritual que muitos cristãos ainda não compreenderam. Quem vive de espírito é guiado por Deus com sabedoria além do natural, mas quem vive pela alma tende a confundir a emoção com direção divina. Eis o desafio: silenciar a alma, disciplinar o corpo e ativar o espírito. Só assim o homem alcança sua verdadeira identidade espiritual. A coexistência entre corpo, alma e espírito não é pacífica. Dentro de cada ser humano há uma guerra constante, uma batalha entre a carne e corpo, a alma, vontade própria, e o espírito, a vontade de Deus. Paulo descreve esse conflito em Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Este é o dilema da humanidade caída. A alma deseja conforto, o corpo deseja prazer, mas o espírito anseia por santidade. Essa divisão interna gera ansiedade, culpa, desequilíbrio e muitas vezes paralisia espiritual. Quantas pessoas vivem cativas em pecados recorrentes porque alimentam apenas o corpo e a alma e negligenciam o espírito? Uma revelação pouco comentada é que essa divisão tripla tem um paralelo no tabernáculo de Moisés: o átrio, corpo; o lugar santo, almai; o santo dos santos, espírito. Poucos adentram o santo dos santos, porque isso exige morte do ego, renúncia carnal e entrega total. É por isso que Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Não basta a emoção da alma, é preciso ativar o espírito. Curiosamente, o diabo ataca cada área de forma diferente. No corpo, ele promove doenças e vícios. Na alma, alimenta traumas e mentiras. No espírito, tenta impedir o contato com Deus. Sabia igual uma doença com maior medo do inferno? Não é que alguém ore ou vá à igreja, mas que alguém viva segundo o Espírito, porque o Espírito é o canal direto com o céu.
É por isso que Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Essa guerra não cessa com o tempo, mas pode ser vencida diariamente. Como? Através da leitura da palavra, do jejum, que enfraquece a carne, e da oração, que fortalece o espírito. Quando o espírito governa, a alma é disciplinada e o corpo é santificado. Quando o contrário acontece, o homem se torna carnal, confuso e espiritualmente cego. Há um segredo oculto na criação do homem que poucos conhecem. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, corpo, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, espírito. E o homem tornou-se alma vivente, alma. Aqui esta ordem exata. Primeiro o corpo, depois o espírito, e então a alma é ativada como resultado da união dos dois. Isso revela que a alma é o reflexo do equilíbrio entre o corpo e o espírito. Agora pense, se o espírito é negligenciado, a alma reflete apenas os desejos carnais. Mas seu espírito é fortalecido. A alma reflete a glória de Deus. Isso explica porque alguns crentes brilham espiritualmente, suas almas foram transformadas pela influência de um espírito ativo e em comunhão com o Pai. Poucos sabem que no Apocalipse, ao descrever os santos glorificados, é o espírito que brilha e não o corpo ou a alma. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Diz que as vestes dos santos são os atos de justiça, obras feitas sob a direção do Espírito, não da emoção ou da carne. Isso mostra que somente o que é gerado no Espírito permanece para a eternidade. A grande tragédia do cristianismo moderno é a alma inflamada e o espírito adormecido. Canta-se, prega-se e até se chora, mas sem vida espiritual genuína. Precisamos de um retorno à essência, viver segundo o Espírito. Isso não é uma opção para o cristão, é uma questão de vida ou morte espiritual. A verdadeira batalha da vida não está fora, mas dentro de você. Corpo, alma e espírito estão em constante disputa. E a parte que você mais alimentar determinará quem você realmente é. A alma pode te enganar, o corpo pode te trair, mas o espírito é a centelha divina que te conecta ao Criador. Reative seu espírito, disciplina seu corpo e eduque sua alma. Só assim você viverá o propósito original de Deus. Você não é apenas carne, você não é apenas emoção. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. O maior milagre não é curar o corpo, mas despertar o espírito. Porque um corpo sem espírito é apenas um cadáver em movimento. Busque a presença de Deus, não apenas com palavras, mas com profundidade. Permita que seu espírito domine sobre a alma e o corpo, e você experimentará a vida abundante que Cristo prometeu. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.